Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ler o Evangelho. Jesus Cristo disse: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não quer vir para a luz, a fim de que suas obras más não sejam reprovadas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só existe uma maneira, só existe um Evangelho, só existe um Salvador, só existe um Deus e Pai de todos, só existe um mediador, só existe uma verdade, só existe um caminho, uma vida, só existe uma única mensagem que salva o homem. E ela não se encontra nas religiões, ela não está nas políticas, ela não está na cultura podre do mundo, ela não está na filosofia dos homens, ela não está ligada a nenhum partido terreno, mas ela está nas santas sagradas escrituras, está na palavra do Deus vivo. O Evangelho de Jesus Cristo é boas novas de salvação. Quem crê no Filho de Deus será salvo, mas quem não crê será condenado. Por isso que ele veio ao mundo, para poder salvar os pecadores. Ele não veio condenar, mas aquele que escuta a sua palavra e não crê, rejeita, será condenado por ele naquele dia do juízo. Portanto, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito Santo. Quero ler uma carta que o apóstolo Paulo escreve. Carta de Romanos, capítulo 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Como não se importaram em ter o conhecimento de Deus, assim Deus os abandonou. É bem verdade que o conhecimento de Deus é segundo a verdade, e esta verdade foi proclamada, foi manifesta a todo mundo. A Bíblia diz que o Filho de Deus era a própria verdade aqui na terra, e que os políticos fizeram vista grossa, os religiosos também, e a cultura também. Manifesto que assim Deus manifestou toda a verdade através de seu Filho,
e muito antes, os seus mensageiros, que eram os profetas, que eram a própria lei, visto que os homens não se importaram em receber aquela repreensão, a exortação, porque os profetas falaram no nome do Senhor, e eles mataram, eles apedrejaram, eles não aceitaram, porque queriam, eles preferiram ouvir os falsos profetas, eles preferiram acreditar na filosofia, eles trocaram a verdade de Deus. O profeta Jeremias, ele chega a falar que a verdade está cambaleando na rua, não há quem busque pela verdade, não há quem pratique a justiça, porque Paulo fala aqui em Romanos, no capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade mostra que o homem, seja ele mulher, seja ele criança, seja ele adolescente, todos são indesculpáveis, porque a todos é anunciado o arrependimento, vida nova, conversão, e só é possível quando o homem aceita a palavra de Deus, quando o homem se converte, quando ele entrega a sua vida a Jesus Cristo, quando ele é mudado de dentro para fora, e o viver que viverá segundo a carne não é mais para si, mas para o Filho de Deus. E aqui Paulo vai tratando de um assunto que a gente vê e é notado nos dias de hoje, como faz ideologia aos homens, como coloca os homens no centro de toda a atenção, como eles preferem prestar honra, adoração a homens, como você vê no mundo do futebol, como os jogadores são famosos, como eles são ídolos, como eles são adorados, como você vê no mundo artístico, como os atores, como as celebridades são veneradas, como eles são adorados. Você vê no mundo religioso, como os líderes religiosos são ovacionados, são aplaudidos, são adorados. Como você vê na política, como os governadores, como os deputados, como os vereadores, como os presidentes são adorados. Mas a Bíblia fala no profeta Isaías que Deus não dá a sua glória a outro, nem o seu louvor ele dá às imagens de escultura, porque unicamente, exclusivamente a ele seja a glória, a honra, o poder, a sabedoria, as riquezas, ações de graça a ele, porque só a ele o homem deveria estar tributando o seu louvor, ao invés de estar honrando a homens, ovacionando a homens, porque toda carne é como erva, seca-se a erva e murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Por isso que bem-aventurado é o homem que confia no Deus de Israel, no Deus das Santas Escrituras, porque fora de Jesus não existe salvação, fora de Jesus não existe luz, fora de Jesus é só enganos, é só mentiras, é só idolatrias, é só avarezas, é só prostituições, é só pecados. E aqui Paulo diz, é do céu que é manifestado a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Estão trocando, porque o que tem valor hoje é mentira. O que predomina no meio da sociedade é mentira. Mentem entre casais, mentem entre vizinhos, entre o próximo, mentem e mentem, porque a mentira tem perna curta. A mentira propõe a todos uma regalia, benefícios, coloca o homem no poder, põe o homem no status da vida. A mentira dá uma promoção boa, mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse
que aquele que pratica e comete a mentira não entra no céu. Jesus fala em João 8, e versículo 44, Satanás é o pai da mentira. Os mentirosos não herdarão no reino dos céus. Mas aqui na terra, o homem consegue chegar a países de primeiro mundo. Aqui nesta terra, o homem é bem visto, porque a mentira prevalece no coração dos ímpios, no coração dos infiéis, no coração dos pecadores, no coração daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo. Por isso que a mentira, ela cresce. Você não vê a cada ano, como até tem data para se comemorar a mentira? Dia da mentira, 1º de abril. Por que não se comemora a verdade? Porque o mundo odeia a verdade. Jesus fala que o mundo não pode vos ouvir, porque não me conhece, não conhece aquele que me enviou. Por isso que o mundo escuta o mundo. Por isso que as pessoas param para escutar artista da Globo, artista de Hollywood, para escutar jogador, para escutar funkeiro, para escutar artista. Mas quando se trata do Evangelho, é poucos que dão ouvidos, porque são poucos que dão ouvidos a Deus. É poucos que conseguem ouvir a voz do Espírito Santo e não endurecer o coração, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Jesus fala que o caminho que conduz à vida eterna é estreito, a porta é apertada e é poucos que conseguem entrar. O máximo que a pessoa, vivendo na prática do pecado, na mentira, na desobediência, pode alcançar e entrar é numa religião, é na política. Fazer curso, ser estudado, ser representante de uma nação. O que o mundo vive em busca é de ídolos. Estão trocando a verdade da palavra, pela mentira de homens enganadores, que estão detendo esta palavra. Mas a Bíblia fala no livro de Apocalipse, que aquele que acrescentar quaisquer palavras da profecia deste livro, será também tirado a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Aquele que acrescenta, da mesma sorte, virá sobre ele as pragas que estão escritas desde o começo deste livro até o fim dele. Porque ninguém pode mudar a Bíblia, por mais que a filosofia do homem seja uma filosofia agradável, boa de se escutar, mas o que Jesus pregou um dia tem fundamento, tem eficácia, é comprovado há anos que não se encontra erros no plano de Deus, não se encontra erros na palavra de Deus, porque o profeta Isaías diz que a palavra de Deus nunca volta para ele vazia, ela prospera naquilo pelo qual foi enviada. Jeremias também profetiza, dizendo que Deus sela sobre a sua palavra para fazer cumprida. O profeta Balaão fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz que Deus se mostra conhecido pelo juízo que fez. E o juízo de Deus está escrito aqui em Romanos 2, é segundo a verdade. Mesmo que mudem, mesmo que não aceitem, mesmo que não concordem, mesmo que não se sujeitem, mesmo que não se dobrem diante da palavra de Deus, mas Deus não vai mudar o curso da sua palavra. Deus não vai tirar e nem acrescentar o que está escrito aqui, porque o que está escrito para o aviso nosso. Jesus não faz nada sem antes primeiro revelar. Ele não pode fazer nada, porque ele não é injusto. Primeiro ele avisa, para depois exercer aquilo que ele falou, para depois executar a obra que ele falou. Todos estão sendo avisados. O mundo não presta, é só drogas, cachaça, sexo ilícito à vontade, futebol, idolatria de funk, idolatria de política, idolatrias e mais idolatrias.
avarezas e mais avarezas, o mundo não presta. Aqui neste mundo, o que vem predominando é a mentira. O que vem crescendo é a propagação do pecado. Pecado entre sexos do mesmo gênero. Pessoas que têm o conhecimento que Deus abomina tais práticas, mas elas tapam os ouvidos. Tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração obscuro se obscureceu. Coração duro, coração mau e infiel, que está se apartando da palavra, que está se apartando da luz do Evangelho, porque estão amando este mundo. E aqui Paulo fala de um pecado que no tempo de Sodoma e Gomorra era algo comum, era algo aceitável, era homossexualidade, era o lesbianismo, era a depravação, era a iniquidade. Tinha casais lá, de homem com homem, mulher com mulher. Mas que Ló era um homem justo, enfadado de sua vida dissoluta, porque ele estava vendo, como hoje a igreja vê. Você vê entre as igrejas, mulher fazendo casamento de homem com homem, dizendo que é pastora. A Bíblia não tem base para dar esse tipo de posição a mulher nenhuma. A Bíblia reconhece a mulher como companheira do marido, como cooperadora no Evangelho, porque as mulheres que serviram a Jesus, elas foram cooperadoras do Evangelho. As mulheres, no tempo dos apóstolos, foram cooperadoras, servindo assim os santos, mas elas não exerceram autoridade sobre o marido, não exerceram autoridade sobre a igreja do Deus vivo. Elas lhes eram sujeitas à voz do Espírito Santo, obedecia, porque Paulo diz que é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. O apóstolo Paulo diz que a mulher não use de autoridade com o marido, porque primeiro foi formado Adão, depois a mulher, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, deu ouvidos ao diabo. Toma cuidado, porque a Bíblia Sagrada diz que trocaram a verdade pela mentira. No livro de Apocalipse fala da mulher chamada Jezabel, que fazem com que muitos se forniquem e adulteram, pecam diante de Deus, estão levando muitos ao tropeço, ensinando doutrinas que não são de Deus, ensinando rudimentos que não vêm de Cristo, mas dos homens. Cada um quer pregar uma filosofia, mas quando você lê o que está escrito, é como aquele doutor da lei. Qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse a ele: ama a Deus de todo o teu coração, com todo o seu entendimento, de todas as tuas forças e de toda a sua alma, e ao seu próximo como a si mesmo. Mas ele quis se justificar: quem é o meu próximo? Muitos pedem razão da vida eterna, mas quando você fala o que é preciso para o homem alcançar ela, os homens viram as costas para Jesus, porque não dá para seguir Jesus amando futebol, não dá para andar com Jesus fumando maconha, não dá para andar com Jesus na homossexualidade, não dá para ter Jesus amando este mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não dá para ter a presença de Deus e andar na presença do diabo. Não tem como. Deus não é Deus de confusão. Deus não dá um espírito por medida. O Espírito Santo, ele é dado completamente àqueles que lhe obedecem. Obedecer a Deus não é apenas o homem pensar que frequentar a igreja, e todo dia na igreja, e todo dia fazer alguma coisa em prol de uma religião, mas obedecer a Deus
é o homem guardar os seus mandamentos, andar segundo como Jesus andou, viver em santidade, porque o mundo é pecado, o mundo vive em busca de mentiras, em busca de idolatrias, estão trocando, estão adorando a criatura, estão se prostrando diante de imagem de escultura, adorando o ser que nem sequer existe, invenção da imaginação, do pensamento dos homens. Estão se adorando qualquer coisa, porque todo mundo acredita em qualquer coisa. É tipo os atenienses, acredita em qualquer coisa, em qualquer superstição, acredita na árvore, acredita no pombo, acredita no cachorro, acredita no pé de coelho, acredita na ferradura de cavalo, acredita em água benta, acredita em crucifixo. Mas e na palavra de Deus, que combate todas essas heresias, essas obras fajutas, essas obras de homens, essas obras das trevas? Porque quem coopera com o mal é o diabo, e quem pratica o mal odeia a luz. Está escrito na palavra de Deus. Quem vive no pecado é filho do diabo, diz a palavra de Deus. E como saber que se alguém é de Deus? Olhe para os frutos que ela dá, porque toda árvore se mede pelo fruto, toda árvore se conhece pelo fruto que dá. Mas o profeta Jeremias diz que o povo deseja ouvir a mentira, porque a mentira é bom para quem gosta de mentir, roubar, enganar. Mas Jesus veio manifestar a verdade. Os apóstolos pregaram a verdade e foram perseguidos, não aceitaram o tipo de mensagem. A exortação de Deus aos seus servos é para que eles não se apartem da simplicidade do Evangelho de Cristo, é para que eles não se desviem do caminho, nem olhando para a esquerda, nem para a direita, mas andar olhando para Jesus, autor e consumador da fé, porque o mundo inteiro jaz do maligno. Você é homem, você não é gay, você não é mulher, você é homem, você é mulher, você não é homem. Mas na mentalidade deste povo, vale qualquer coisa, para viver de qualquer jeito, vale acreditar em qualquer coisa. O cinema, com seus filmes diabólicos, prega a homossexualidade, com os seus desenhos da Disney, vem pregando a homossexualidade. Essa porcaria lá em casa não passa. Disney, desenhos diabólicos. Coloca o teu filho para assistir essa porcaria e você vai ver depois o que ele vai se tornar. Porque a Bíblia ensina em Provérbios, educa a criança no caminho em que deve andar, para que quando ela se envelhecer, ela não se desvie do santo mandamento. O filho é teu, mas Jesus vai cobrar tudo quanto você ensinou ao seu filho. Ele vai requerer, porque os filhos são herança do Senhor. Eu quero ver o que o homem vai apresentar a Deus, porque aqui no mundo vale qualquer coisa. Aqui nesta terra, em que os homens só vivem de aparência, só vivem de mentiras e enganos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A sabedoria deste mundo é nada diante de Deus. Deus aniquilou a inteligência dos inteligentes. Deus destruiu a sabedoria dos sábios. Aonde o homem vai buscar sabedoria? Aonde o homem vai buscar conhecimento? Em faculdade? Em curso de teologia? Aonde o homem vai buscar? No candomblé? No espiritismo? No catolicismo? Lá o homem não encontra essa sabedoria? Lá o homem não encontra o conhecimento de Deus? Mas a Bíblia diz na carta de Pedro e na carta do apóstolo Tiago: humilhai diante da potente mão do Senhor, pedi a Deus sabedoria
mas peça com fé, porque a todos dá liberalmente e não lhe lança em rosto. Mas o homem tem que fazer a vontade dele, porque não adianta adquirir conhecimento terreno e não tem fundamento para Deus. Não existe conhecimento fora da palavra. É discursos humanos, é pretextos, é apenas um discurso vão, prometendo liberdade, prometendo esperança, prometendo paz, prometendo prosperidade, prometendo vida boa, prometendo bênçãos. Mas o conhecimento de Deus mostra que o homem, ele precisa se arrepender, porque o homem só conhece a verdade depois que ele se arrepende. E a vontade de Deus é essa, que todos chegam ao conhecimento da verdade e se arrependa dos seus pecados, se converta do seu mau caminho, busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, porque mesmo que mudem a verdade, mas a verdade por si só não muda. Mesmo que acreditam na mentira, mas serão condenados pelas obras que praticaram em vida, porque cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus. Jesus veio pregar a verdade, os discípulos pregaram a verdade, os profetas falaram da verdade, mas hoje o que tem valor é mentira. Então reflita bem, pense bem, porque Jesus está às portas, amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.